E amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Vaikra, livro de Levítico, capítulo 16. Nós vamos estar tratando hoje sobre o perdão, e em especial este texto da Torá, do Pentateuco, nos fala especificamente sobre o perdão e um dia especial estabelecido por Deus para vivermos intensamente o perdão e experimentarmos intensamente do perdão. Levítico 16, a partir do versículo 29. Muito obrigado, Diácono Lincoln. Pai, hoje não tem meu suco verde. Tá bom. Achou aí na sua Bíblia? A palavra de Deus assim nos fala: eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. Estamos juntos aí, queridos? Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis as vossas almas, jejuareis, e não fareis trabalho algum, tanto natural da terra, como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação, o rito de perdão por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós Shabat, um sábado, um momento sabático de descanso total, para constrangimento de vossas almas e jejum. É, pois, uma lei perpétua. Amém, queridos? É apenas um recorte do que o capítulo 16 de Levítico, como eu disse, Vaikra, no hebraico, é o nome original deste livro, nos apresenta, nos orienta. Vaikra significa ele convocou. É uma santa convocação. Agora, quem está convocando? Quem está convidando para experimentar e viver? Quem está chamando a nossa atenção? Você pode me responder? O Deus eterno, o Deus de Israel. Esta comemoração, hoje nós chamamos, e por vezes você ouve, eu vou pedir a Dani para projetar para mim, se chama o Dia do Perdão, Yom Kippur. Vamos repetir juntos? Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia da expiação, é um dia especial até hoje praticado pela nação judaica. É interessante que eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que ele sempre fica assim: ô pastor, o senhor está querendo que o povo seja judeu? Eu estou desconfiado que o senhor seja judeu, hein? Porque eu gosto muito da cultura judaica, eu gosto muito do hebraico. E aí ele acompanha as nossas transmissões, os nossos cultos, e às vezes ele fica me cutucando. Nós vivemos na graça. E eu falo: não, irmão, sem dúvida alguma, nós estamos na graça, mas não podemos esquecer a nossa história, a nossa origem. Não quero judaizar a igreja, não. Eu estou querendo que ela entenda a sua história para viver a sua nova história com Cristo de uma maneira consistente. E por isso a gente aprende
sobre o que diz o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, o que nós chamamos no hebraico Tanar. Tanar. A Bíblia que Jesus lia. Você pode entender isso? A única Bíblia que existia e que Jesus usava era esse Tanar. Está vendo como é importante para nós? O Jesus que nós cremos, que nos salvou, ele era dirigido, ele era inspirado e ele cumpria. Aqui é um detalhe mais fantástico de todos, ele cumpria todas as determinações, toda a história, tudo que era projetado e planejado e profetizado para a sua vida, ele seguia na risca. Por isso que não podemos descartar, como alguns querem, o Antigo Testamento. Não, é nossa história. Precisamos lembrar. E o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, hoje, até hoje praticado pela religião judaica, era um dia que Deus criou. Não foi Moisés que chegou, teve uma ideia boa, como um bom líder, e falou, não, agora precisamos organizar um dia especial para que o povo seja perdoado. Não, não foi Moisés. Muito menos o primeiro sumo sacerdote que foi. Foi? Quem foi o primeiro sumo sacerdote? Arão. Muito pouco Arão, que era irmão de Moshe, de Moisés. Mas foi o próprio Deus que estabeleceu um dia especial para que o povo se voltasse, primeiro para dentro de si, reconhecendo as suas fragilidades, os seus erros, a sua história, que muitas vezes é triste. A minha foi muito triste, a sua foi. Minha infância foi triste, a história familiar triste. E muitos passam por dificuldades, porque nós, como cantamos aqui, não recebemos uma promessa de ausência de tempestade, de tribulações, de angústias, de tropeços, de dificuldades. Não, o Senhor Jesus só nos garantiu quem? A sua própria presença conosco através do seu Espírito. Então era preciso que naquele momento em especial o povo parasse. E aqui entra especificamente, nesse dia especial, um sábado dos sábados, Shabat de Shabaton. Não podia fazer nada, gente. Podia ter nenhum trabalho, não podia fazer um negocinho, é só se voltar para si e para Deus, e buscar em Deus o perdão. E em especial havia um homem. Este homem era admirável, era especial, era selecionado, ele era o mais importante de todos os sacerdotes. A sua função era ser o sumo sacerdote, Kohen Gadol. Aquele que era, dentre todos os sacerdotes, alguém selecionado, pensado, para que o pedido de perdão do povo chegasse até Deus. E é justamente neste capítulo 16 que Deus especifica cada detalhe do trabalho do sumo sacerdote, e aqui em especial era para Arão, depois ele foi substituído quando morreu, porque era necessário que um homem fosse selecionado para levar os problemas do povo, o pecado do povo diante de Deus. E este homem se cumpriu plenamente em quem, Jesus? Em quem, meus irmãos? Em Jesus. Aí a gente pode abrir em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Quando então o autor aos Hebreus vai dizer assim: contudo agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que
dos sacerdotes. Assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. O Senhor Jesus, então, se torna para nós o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, só que da ordem de Melquisedeque, para fazer duas funções específicas. E quais eram essas duas funções? Ser a oferta e ser aquele que apresentaria a oferta. Qual seria a oferta? O derramamento do seu próprio sangue. O seu sacrifício. Hoje, queridos, nós estamos aqui diante da mesa que nós dizemos a mesa do Senhor. Chamamos a ceia do Senhor Jesus, em que lembramos o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. E como foi esse sacrifício? Derramamento de sangue. Morte de um inocente. Ele não tinha pecado e se fez pecado por nós. E neste dia em que ele apresenta este sacrifício, ele cumpre plenamente o Yom Kippur. Ele cumpre fielmente o dia da expiação. Porque ali o Cordeiro Santo de Deus era imolado, era sacrificado para nos dar vida através do perdão. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 6. Os versículos 14 e 15, o Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos no que chamamos de o Sermão do Monte, o maior de todos os sermões, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, ele está aqui tratando sobre questões profundas, ensinando os seus discípulos sobre a obra das disciplinas espirituais, o exercício das disciplinas espirituais que eles precisavam ter, que a gente chama no hebraico de tzedakah. Tzedakah é um exercício de fé, de busca. Eu pergunto para você, durante o mês de setembro, você em algum momento praticou o jejum? Fez suas orações? Aí todo mundo, sim, pastor. Mas quando se trata de exercício espiritual, por exemplo, que requer de nós algum sacrifício, nós passamos a vez. Pastor, faz para nós. Não é assim? Ora por mim, pastor. Sim, eu oro, mas vamos orar juntos. Tivemos sexta-feira, queridos, uma vigília aqui abençoadíssima. Nossas igrejinhas fazendo vigília na última sexta-feira. Eu sei que para muitos é difícil, que trabalham até no sábado, mas, gente, vale muito a pena. Ficamos aqui até depois da meia-noite. E estava tão gostoso que parecia que não ia acabar o negócio. Só que, cadê o Pereira? Tinha que trabalhar no outro dia, né, Pereira? Já estava nas tabelas. Mas ficamos até o finalzinho, né, Karen? Orando ao Senhor, clamando, e o mover do Espírito aqui nos tratando, nos fortalecendo. São exercícios espirituais. E Jesus trata especificamente neste momento aqui de Mateus 6, sobre os exercícios espirituais que precisamos fazer. Primeiro, a oração. Segundo, a ação social. E o terceiro, o jejum. E aí ele trata, na oração,
sobre algo fundamental para nós: o perdão. E ele fala assim no versículo 14 e 15: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial vos perdoará. Entretanto, aqui é uma condição: se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É um alerta do Senhor Jesus após ele ensinar a oração que chamamos a oração do Pai Nosso, Avinu Sheba Shamaim, nosso Pai Celestial, e ele mostra o caminho do relacionamento com o Pai. É um relacionamento que precisa ser sem impedimentos, sem dificuldades, assim como o nosso relacionamento precisa ser com os nossos entes queridos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós. Relacionamento sem impedimentos, sem interferências, sem dificuldades. Eu sei que nós somos humanos e passamos por várias histórias muito tristes que não gostaríamos de passar, mas passamos. Mas após ouvir o que o Senhor Jesus está nos falando e nos tratando, Ele está mostrando que, olha, se você quer experimentar um nível de espiritualidade, de intimidade com Deus, o Pai, é preciso que você libere do seu coração as cargas e pesos humanos. E aqui para nós, gente, vamos falar agora só aqui entre nós. Ô, coisa difícil é esse negócio de perdão, não é? Fala sério. Muita gente pensa assim: perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é conviver. Também não é. O perdão, gente, ele é espiritual, ele é divino. E ele só é experimentado, vivenciado espiritualmente. A cura das nossas feridas, da nossa alma, das nossas histórias que tanto servem para puxar a gente para trás. Vocês lembram aqui do peregrino? O peregrino estava com uma mochilona nas costas, né? O que era aquilo? Era um fardo que ele carregava, das suas histórias de pecado, das suas histórias de falta de perdão, das histórias tristes que ele viveu. E por vezes estamos assim, peregrinos, insistindo em carregar um peso que o Senhor Jesus já ofereceu a libertação. Tirar das nossas costas, nos deixar livres, livres para voar, livres para sorrir, livres para progredir, para avançar. Ele quer que a gente rompa essas barreiras que nós temos. Se eu for perguntar aqui, gente, todos nós temos alguma história triste para contar. Que até a mosca, né, que posa lá no coisinha do cavalo do bandido, vai chorar se você contar. Mas essas histórias, gente, são histórias do passado. E por isso são histórias. Porque se fosse do futuro, não ia ser história. Ia ser o quê? Sonho. Desejo. Queridos, as nossas histórias que nos marcaram e nos entristeceram e nos paralisaram, não são mais para nós. Não nos pertence mais. Entenda isso, porque Jesus, ele foi o Cordeiro Santo de Deus e o próprio Kohen Gadol, sumo sacerdote,
que apresentou diante de Deus Pai o melhor e mais perfeito dos sacrifícios, e Hebreus vai tratar justamente sobre isso. Depois chega em casa, se propõe a ler o livro de Hebreus todinho, que você vai entender o trabalho que o Senhor Jesus teve para nos deixar livres. Livres para adorar, livres para viver. Ah, queridos, nesse dia da expiação, os sumos sacerdotes apresentavam o sacrifício de purificação do próprio santuário, pela tenda, na época que estavam andando pelo deserto, pelo altar, o altar que se colocava o holocausto, e a gente tem falado muito sobre o altar nestes últimos tempos. Deus tem nos desafiado a preparar o altar perfeito, onde vamos apresentar o nosso holocausto, que é o nosso sacrifício de louvor, que é a nossa adoração ao Deus único e verdadeiro. Então tratamos muito sobre essa questão de altar, que o altar ele precisa ser feito de maneira que Deus orientou, segundo a vontade de Deus. As pedras antigamente do altar, eles precisavam ser na medida certa, não podiam ser talhadas, elas precisavam ser do jeitinho que Deus queria, para que no momento do holocausto Deus enviasse fogo e consumisse o holocausto. O fogo não era pelo sumo sacerdote, muito menos pelos sacerdotes e nem pelos levitas, era o próprio Deus que ateava fogo. E nós temos falado sobre isso. A importância que Deus tem dado ao seu altar. O sumo sacerdote também oferecia o sacrifício pelos erros dos próprios sacerdotes, os seus auxiliares, os levitas, aqueles que trabalhavam em função da adoração. Ele também apresentava o sacrifício para os pecados do povo. Vocês sabem que o pastor ele tem esta função também sacerdotal, né? Vez por outra eu estou clamando: Senhor, perdoa a sua igreja. Perdoa fulano, ciclano, beltrano, suas ovelhinhas. Eu sempre digo assim, são ovelhinhas do Senhor, o Senhor me deu para cuidar, mas só o Senhor para perdoar. Porque tem ovelhinha que quer morder, que quer dar cabeçada, está dormindo na hora da mensagem. Tem ovelhinha de todo tipo, e o Senhor tenha misericórdia. A gente apresenta, mas uma coisa o próprio sacerdote, o sumo sacerdote precisava fazer, e isso para ele era fundamental: apresentar as suas próprias culpas diante de Deus, os seus próprios pecados. Isso era tão sério para o sumo sacerdote, a começar por Arão, que eles levavam à risca. Para vocês terem uma ideia, o sacerdote vivia, entre aspas, no maior terror, porque a sua roupa tinha sido projetada, o estilista foi Deus, e na sua roupa constava o seguinte: nas suas orlas tinha uns sininhos. Já pensou, Cíntia, você ficar dançando aqui com os sininhos? Assim era o sumo sacerdote. Nas orlas dele tinha uns sininhos. Mas sabe por que tinha esses sininhos? Porque se ele não cumprisse com perfeição o pedido pelos seus próprios pecados, suas falhas, ele não podia entrar qualquer hora, qualquer dia, dentro do Santo dos Santos. Tinha um dia específico, o dia de Yom Kippur. Se ele entrasse num dia errado, cometesse algum equívoco lá dentro, ele caía fulminado, morto. Só que ninguém podia entrar,
Só ele podia entrar no Santo dos Santos. E como iam saber que ele estava vivo? Se o barulhinho estava lá presente. Blim, blim, blim para lá, blim, blim, blim para cá. E se o blim, blim, blim parasse? E aqui é uma lição para nós. Se o nosso blim, blim, blim parar diante de Deus, é sinal que possamos estar mortos. E era preciso que os sacerdotes auxiliares o puxassem. Tinha uma corda que ficava enrolada na cintura. Parou o blim, blim, blim. Era hora de puxar, porque o correngador estava fulminado. Olha que perigo. Perdão. O perdão tinha que ser completo. O perdão tinha que ser pleno. O perdão tinha que ser profundo. Não era só para as coisas, não era só para as estruturas, não era só para o povo, não era só para os trabalhadores do altar, mas era para o próprio que apresentava o sacrifício diante de Deus, que Deus se apresentava para receber estes sentimentos profundos. E aqui vem a lição que o Senhor Jesus quer nos dar. Olha, é importante que você perdoe, para que você tenha este fluxo no Santo dos Santos, que hoje não tem mais impedimento, não temos mais um dia específico para entrar na presença de Deus, não temos mais uma pessoa para ficar entrando por nós. Hoje nós temos o acesso à presença de Deus, todos os dias, todos os momentos, quando o nosso coração está angustiado, triste, amargurado por histórias do passado, é dia de nos apresentarmos diante dele, falarmos: Senhor, me ajuda, porque só pelo teu poder eu vou conseguir liberar esta palavra de perdão, e vou pedir perdão. Deus entra com providência, e o Yom Kippur entra na nossa história. O dia da expiação vem e o Senhor arranca de dentro de nós toda a impureza, toda a marca que nos prejudica, que nos enferma. Queridos, ficamos muitas vezes doentes porque não perdoamos. A psicologia já comprovou isso. As doenças psicossomáticas muitas vezes são de situações que vivenciamos no nosso passado e queremos insistir em carregar, e o nosso corpo vai pedindo socorro, a tal ponto que entra em pane. Já está cientificamente comprovado que muitos tipos de cânceres são resultado da falta de perdão. Muitos tipos de depressão são resultados de falta de perdão, ou de pedido de perdão. Porque perdão é uma mão de via dupla. Mas se depender de nós, a palavra de Deus nos diz: tenham paz com todos os homens. Se depender de nós, depender da gente, nós precisamos romper. Pastor, mas não merece meu perdão. Desculpa, pastor, mas quem te perguntou que precisa merecer? Pastor, eu fui injustiçado, eu fui maltratado, doeu, saiu sangue. São muitas histórias tristes, e vemos esses dias em que um filme está sendo passado nos cinemas, que eu aconselho aqueles que puderem, tiverem estrutura psicológica, que vejam Sound of Freedom, Som da Liberdade. Pessoas que são vitimadas por abusos sexuais, crianças que são raptadas, colocadas no tráfico sexual. São marcas, queridos, que só o perdão divino pode tirar.
Uma criança que sofre um abuso, ela vai carregar isso por toda a sua vida, e só o Senhor Jesus pode entrar com sua ação milagrosa e tirar aquele peso, aquela marca. Porque aquela pessoa, provavelmente crescendo, não conseguirá constituir uma família tranquila, em paz. Seus relacionamentos serão sempre limitados ao medo de ser novamente abusado. E aí entra a ação poderosa do Espírito Santo, nos mostrando, nos revelando através das Escrituras o quanto nós precisamos vencer a nós mesmos e experimentarmos o mover do Espírito, fazendo com que entendamos, olha, se vocês não perdoarem os homens as suas ofensas, as suas dívidas, as suas afrontas, as suas traições, tampouco vosso Pai vos perdoará. Mas experimente, se coloque à disposição do perdão, porque Deus vai agir e vai te perdoar e vai te ajudar a perdoar. Queridos, para Jesus, oração não é algo que Deus ouve, é algo que Deus vê. Deus, Ele viu quando nós sofremos a afronta, a traição, o abuso, Ele viu. E Ele vê agora o nosso coração, quando está disposto a dizer, Senhor, eu perdoo, eu libero esse perdão, eu preciso do teu perdão. E aí, esse preciso do perdão é o perdão de Deus que entra em nós e sai, e alcança o outro. Por vezes é necessário se verbalizar este perdão. Mas por vezes, só a intenção de um coração disposto, Deus está vendo. E quando sincero, Deus está respondendo. Você pode ficar de pé no seu lugar, queridos? Há muito para a gente falar sobre isso, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus já identificou em você essa pendência e quer te ajudar nesta noite a liberar o perdão, a experimentar o perdão, a viver o perdão, independente de quem te magoou, de quem te fez o mal, independente se merece ou não. É o seu coração que carece, é o seu coração que precisa, não é o outro que precisa, é você que precisa. Será o hoje do perdão de Deus que vai te impulsionar a praticar este perdão e glorificar o nome do Deus eterno, em nome de Jesus. Você deseja isso, querido? Eu não vou te chamar à frente, não quero te constranger a nada, mas no seu lugar, todos de olhos fechados, por gentileza, se você é alvo hoje do olhar de Deus, o Deus que vê todas as coisas, se você hoje é o alvo desta mensagem, o milagre precisa chegar à sua vida de perdão. Coloque a mão no seu coração, onde quer que você esteja. Você está nos acompanhando através desta transmissão, também faça isso na sua casa. Ó Deus